Agora vamos falar de uma daquelas histórias que mais parecem caso de ficção científica. Um homem de 25 anos perdeu os 2 braços depois de sofrer uma descarga elétrica. Você não pode perder essa reportagem, viu? Ele ficou inconformado, como você também ficaria, aposto. Ele passou anos, então, em busca de médicos que pudessem ajudá-lo a recuperar a independência de antes e também a qualidade de vida. Até que ele descobriu um profissional disposto a fazer um duplo transplante de braços. E tomou uma decisão, que você vai conhecer agora. A sensação de não conseguir alcançar nem tocar o mundo à sua volta. Aos 25 anos, Félix Gretarsson perdeu os 2 braços depois de um grave acidente de trabalho. Foi tomado por um sentimento de incapacidade misturado à ideia de que a vida não fazia mais sentido. O acidente o condenou a uma vida sem liberdade, como lembra a esposa. Não é fácil viver com a sensação de que você sempre depende das outras pessoas. Mas a família nunca desistiu. Iniciou uma busca incansável por uma solução, até descobrir que Félix poderia se submeter a uma cirurgia rara, o transplante simultâneo dos 2 braços. Um procedimento arriscado, segundo os médicos, onde as chances de sucesso eram muito pequenas. O primeiro passo foi descobrir se valia a pena fazer a cirurgia, apesar dos riscos. E depois, se a gente iria conseguir bons resultados. Félix decidiu seguir em frente. O primeiro desafio foi encontrar um doador compatível. E depois, enfrentar uma cirurgia de 11 horas. O resultado de todo esse esforço e como o Félix está hoje, a gente vai te mostrar depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo com essa história que você não pode perder. Um acidente de trabalho terrível que fez um islandês perder os 2 braços. O que a gente vai acompanhar agora é o desfecho dessa reportagem. O homem que decidiu passar por uma cirurgia revolucionária. Graças aos avanços da medicina, ele foi submetido a um transplante simultâneo dos 2 braços. Um procedimento delicado que demorou anos para acontecer. O resultado é surpreendente. Vamos ver juntos? Félix Gretarsson era eletricista. Perdeu os 2 braços em um acidente de trabalho em 1998. Ele encostou em um fio de alta tensão e levou uma descarga elétrica de 11.000 volts. Em seguida, caiu de uma altura de 10 metros. Eu quebrei as costas em 3 lugares, fraturei o pescoço. Se eu não tivesse caído, eu estaria lá até não sobrar nada. Me ligaram do hospital e só me disseram que ele tinha sofrido um acidente terrível. Eu corri para lá e soube que ele ia perder os 2 braços. Foi horrível. Félix foi colocado em coma induzido por 3 meses. Nos primeiros 3 meses, eu achei que ele não ia sobreviver. Foi devastador, porque eu tinha 25 anos, tinha acabado de me formar como melhor aluno, tinha 2 filhas, estava noivo e, de repente, eu não conseguia nem ir ao banheiro. Precisava de ajuda para tudo. Félix não se conformava com a situação. Ignorou as recomendações médicas, entrou em depressão e terminou mergulhando nas drogas. Eu tinha uma filha de 4 anos e uma de 3 meses. Eu lembro que quando a de 3 meses estava chorando, eu não podia fazer nada, não conseguia pegá-la. Tudo que eu podia fazer era ficar lá e chorar com ela. 3 anos depois do acidente, Félix precisou de um transplante de fígado e foi aí que ele decidiu mudar de vida. Félix procurou médicos americanos que haviam feito transplantes de mãos. Só que, na época, eles ainda não acreditavam em transplantes de braços. Em 2007, ele encontrou um outro médico, Jean-Michel de Bernard, um francês, que havia sido o primeiro a realizar transplantes de mãos no mundo. Enquanto todo mundo me dizia, isso não pode ser feito, ele disse, não sei, mas vamos descobrir. O doutor Aran trabalhava no mesmo hospital que Jean-Michel e, junto com uma equipe médica, avaliou minuciosamente o caso de Félix. Essa cirurgia é maravilhosa e atualmente é a única maneira de ter esse tipo de reconstrução, mas é um procedimento perigoso e com resultados limitados.
Em 2013, Félix se mudou de Copavogur, onde morava na Islândia, para a cidade de Lyon, na França, com a expectativa de que o transplante acontecesse em até 2 anos. Mas não foi bem assim. Um doador compatível só surgiu em 2021, 14 anos depois da primeira conversa entre Félix e os médicos franceses. Tempo suficiente para que ele conhecesse a nova companheira. Ambos frequentavam um grupo de estrangeiros em Lyon para praticar inglês. Logo no primeiro encontro, já deu um clique. E as necessidades especiais dele meio que aceleraram a nossa relação. Porque às vezes eu tinha que ajudá-lo em alguma situação mais íntima e isso acabou aproximando mais a gente. O apoio de Silvia foi fundamental. Quando a Silvia apareceu, tudo mudou. Eu comecei a me sentir um pouco mais em casa aqui. A espera por um doador foi uma das etapas mais complicadas de todo o processo. Era bem difícil quando eu recebi a ligação dizendo: tem um doador em potencial, é compatível com você. E eles, poucas horas depois, sinto muito, a família disse que não. Em janeiro do ano passado, o doador finalmente apareceu. Tem que pensar que o braço tem que estar vivo para poder ser reimplantado. Ou seja, tem que ser retirado do paciente que teve uma morte cerebral e que a família resolva doar os 2 membros. O transplante é basicamente dividido em 3 etapas. Primeiro, os ossos são conectados. Depois, os vasos sanguíneos são interligados. Então, os músculos são reconstruídos, os nervos são costurados e, por fim, a pele é colocada. Depois de uma cirurgia de 11 horas, Félix se tornou a 2ª pessoa no mundo a receber um transplante duplo de braço. O primeiro foi o mexicano Gabriel Granados Vergara, que passou por uma operação similar em 2012. No Brasil, a expectativa é que novas tecnologias, num futuro breve, facilitem ainda mais esse tipo de operação. A evolução dos microprocessadores, dos robôs, dos computadores está sendo exponencial nos últimos anos. Então, provavelmente, a gente consiga resultados melhores com isso e com menos risco para o paciente. No caso de Félix, o transplante foi um sucesso. Foi um sucesso, porque se você perguntar ao Félix se ele está feliz, ele vai dizer que sim, independente do que os braços serão capazes de fazer. O Félix está feliz pela reconstrução que a cirurgia proporcionou. Nessas imagens é possível ver como eram os braços de Félix antes e como eles ficaram depois. Começava então outra etapa também difícil, a reabilitação. O mais difícil são os primeiros meses e até os nervos crescerem de volta aos meus braços, eles ficavam pendurados, eram muito pesados. Eu não tinha equilíbrio, foi bem doloroso. De acordo com os médicos, Félix precisa se exercitar e fazer fisioterapia 4 vezes por semana no mínimo, pelos próximos 3 anos. Mas ele está indo muito bem. Ele ainda não consegue esticar os dedos completamente, não realiza movimentos tão precisos, mas isso não significa que as pequenas conquistas não sejam comemoradas. Eu posso me coçar. Nossa, isso é demais, porque eu venho me esfregando em móveis há 23 anos. E um dos momentos mais marcantes até agora foi o dia em que ele voltou a cortar as unhas. Ainda é cedo para dizer exatamente até onde o Félix vai conseguir chegar. Ele está flexionando e estendendo os 2 braços. Tem uma boa movimentação no ombro. Começou a mexer o punho e até os dedos. E a gente não esperava nada disso. E vai continuar evoluindo mais 1 ano. E aí a gente vai poder falar sobre os resultados finais. Eu tenho que tentar ir o mais longe possível, para que no futuro outras equipes vejam que o transplante é uma opção viável. Além de poder abraçar as pessoas de novo, ele escreveu um livro, realiza palestras motivacionais e ainda compartilha a sua rotina de superação com milhares de seguidores nas redes sociais.
Só de observá-lo e ver como ele vive a vida, já é uma grande lição para mim. Para ele, o céu não é o limite. Não há limite. Depois de mais de 20 anos sem os 2 braços, a felicidade que antes parecia impossível para Félix, agora sim, está ao alcance das suas mãos. Meu próximo objetivo é andar de bicicleta. É nisso que eu tô focado.